Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Professor Marcos, eu sou a debatedora Ana, Mirela é nossa debatedora suplente, e queria combinar com o senhor a dinâmica. A sugestão do evento é que os vídeos sejam rodados, né, e aí uma Sim, discussão de cerca perfeito. de 8 a 10 minutos, e no final o debate. O senhor concorda? Perfeito, perfeito. Na realidade, nós teremos 8 minutos por vídeo, não é isso? E caso ultrapasse algum vídeo, diminui do primeiro discussão de cada vídeo, né? Exatamente. Perfeito, perfeito, tranquilo.
Só me desculpem que eu estou brincando com o celular, que não consegui deixá-lo num lugar certo, ajustado, mas está meio complexo o processo aqui. Tranquilo, professor. Nós iniciaremos exatamente às 13. Isso. Tem uma tolerância de 5 minutos, caso falte algum autor. Perfeito. Pronto. Não, nada que não possamos adaptar.
Cadê esses autores, hein, Ana? Olha aí, chegou um. Chegou. Boa tarde, Anielson, bem-vindo. Boa Boa tarde, tarde, Mirella. professor. Boa Boa tarde, tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Eu me chamo Mirella, eu sou a debatedora suplente da sessão, a Ana Maria é a debatedora, o professor Marcos é o moderador, e a gente vai dar até as 13h05 no máximo, para ver se chegam mais autores, tá ok? Boa tarde, Gibson. Eu acredito que você é autor do trabalho com a Nielson, não é isso? Isso. Isso, exatamente. Então, Boa temos tarde, pessoal. apenas um Olá, artigo. Boa tarde. professor. Boa tarde. Oi, Gibson. Consegui acessar. Que bom, que bom. Só não consigo ficar até 15 para as 2, mas até lá vamos ver. Tranquilo. A gente começa exibindo o trabalho de vocês, não tem problema. Pode ser, professor Marcos? Perdão. Aí, ó. Podemos começar, então, a apresentação do trabalho de vocês com o título A Inovação Aberta como Propulsora do Desenvolvimento Sustentável. Eu vou colocar aqui no chat também. Professor, esse não é o trabalho do Gibson, não é isso? O trabalho do Gibson, pelo que eu estou vendo aqui, é capacidades gerenciais dinâmicas e governança em clusters, o caso do Porto Digital. Bom, me perdoem, mas é que me deram uma invertida no processo aqui, então. Oi, professor. Acabou de inverter para mim também, mas realmente Inverteram estava... aqui no processo. Não, tudo bem. Vocês podem começar a apresentar o trabalho de vocês. Eu vou colocar aqui no chat um link que é para Avaliação da pesquisa, sessão. né? Avaliação da sessão. Acabei de colocar no chat. Vocês podem começar a apresentar o trabalho de vocês. Vocês têm 8 minutos para apresentação. Caso ultrapasse um pouco esses 8 minutos, a gente desconta esse pedaço que ultrapassar, a gente vai descontar depois do debate que vai ocorrer logo em seguida a apresentação de vocês. Ok? Gibson, Posso apresentar o vídeo? vocês preferem apresentar o vídeo ou falar? Olha, eu considero que o vídeo, porque o ano passado, realmente o vídeo ficou um pouco truncado pela forma que foi gravado. Eu fiz aquela gravação pelo PowerPoint. Só que esse ano eu fiz diferente. Eu usei outro programa para fazer a gravação da tela. E aí eu percebo que o vídeo ele ficou mais, digamos assim, ele caminha de uma maneira muito contínua, sem aquelas travadas que o PowerPoint normalmente dá. E eu penso que o resultado ficou bom. Se vocês acharem melhor, e aí o vídeo ele fica poucos segundos a mais do que os 8 minutos. Eu acho que são, salvo engano, 30 segundos, coisa assim. Então Ok, eu podem passar o vou, vídeo, caso eu ache melhor. vou compartilhar aqui o vídeo, então. Só um Perfeito. minuto. Só um minutinho. Caso você tenha dificuldade, eu tenho ele aqui. Ele está aberto aqui, é porque quando eu estou colocando para compartilhar a tela, está aparecendo para mim só a tela do Zoom, não está aparecendo as outras telas, não sei se é um problema do meu. Ana, Vou veja se tentar aparece aqui. para você. Capacidade de... Deixa eu ver. Vou compartilhar, tá, Mirella? Daniel Souza da Silva. Vocês estão vendo direitinho? Olá, pessoal, boa tarde.
Eu me chamo Gibson Meira Oliveira e, juntamente com o professor Anielson Barbosa da Silva, somos responsáveis pela produção deste artigo Capacidades Gerenciais Dinâmicas e Governança em Cluster, o caso do Porto Digital. Esse é um artigo que foi resultante da minha tese de doutorado, que foi defendida em fevereiro de 2021, tá? E eu vou buscar, através desse vídeo, tentar explanar um pouco do desenvolvimento desse trabalho, dos resultados que foram obtidos, das teorias que são abordadas, sobre os métodos, enfim. Eu espero que ao final dessa apresentação eu consiga demonstrar o meu trabalho e suas conclusões. Ok. No trabalho, nós abordamos a perspectiva da governança em cluster, certo? De uma forma ampla, entendemos que é um modo de coordenação de atividades interdependentes e, de forma restrita, um sistema auto-organizativo que inclui redes interpessoais e negociações coordenadas entre organizações e governo, tá? E aí outro construto que abordamos ao longo desse trabalho são as capacidades gerenciais dinâmicas. Por quê? Entendemos que o construto das capacidades gerenciais dinâmicas, eles podem impulsionar a revitalização da capacidade dinâmica por meio da governança, que influencia as decisões de gestões estratégicas da empresa. E o trabalho ele foi desenvolvido no Porto Digital, que é um cluster tecnológico localizado na cidade de Recife. E ele tem uma representatividade nesse mercado tecnológico, nesse cenário tecnológico nacional, pela sua história de 20 anos. Ok? Qual o objetivo desse trabalho? Compreender como a mobilização das capacidades gerenciais dinâmicas atua na governança do Porto Digital, na relação entre empresas, governos e universidade. E, de forma contributiva, esse trabalho compreende o papel da governança e cluster no fomento ao desenvolvimento social, econômico e educacional e na promoção de políticas públicas por meio de parcerias com o Estado e as universidades. Ela também preenche uma lacuna teórica que existe na literatura em relação ao papel do governo no ambiente cluster e compreende os vínculos entre a governança e a capacidade gerenciais dinâmicas em cluster. Deixa eu afastar só um pouco aqui a câmera para facilitar a visualização. Quais são os aspectos teóricos que são abordados nesse artigo? A gente fala um pouco sobre a perspectiva da governança e cluster. Então, a gente fala, usando os autores Jones, Hesley, Borgatti e Provan e Keynes, a gente fala da governança e cluster, que são mecanismos de governança que vão além dos aspectos formais, tá? E abrangem fatores informais que buscam proteger a confiança e a reputação do cluster. E a gente também aborda a perspectiva da governança relacional, que é proveniente de valores e acordos advindos de relacionamentos sociais, que podem minimizar os custos de transações formais, podem ser potencializados em ambientes de intensa interação social, como é o caso do Porto Digital, tá? A gente aborda também a perspectiva da organização social, do conselho de administração, e aí surge, a partir da pesquisa, do seu desenvolvimento, o conceito de tríplice hélice. Essa temática ela surge a partir do momento que a gente começa a coletar os dados e a gente percebe a importância de abordar o modelo da tríplice hélice do Etzoktis e Leidsoff, tá? Onde ele fala da relação entre governo, universidade e instituição privada, que são as empresas. E a gente fala do capital social, cognitivo e humano gerencial, que são atributos das capacidades gerenciais dinâmicas. Esse artigo, ele utiliza uma abordagem qualitativa, ele possui uma natureza exploratória, foi realizado um estudo de caso único no Porto Digital em Recife, como foi dito anteriormente. A coleta de dados seguiu entrevistas semi-estruturadas, ao passo em que foi sendo realizadas as entrevistas, por ela ter o caráter de ser semi-estruturada, foi possível
adicionar novos questionamentos à medida que fossem necessários. Na época que foram feitas essas coletas de dados, a gente estava num momento de pandemia, ou seja, os dados foram coletados de maneira virtual pelos aplicativos Zoom e Skype. Essas entrevistas elas foram gravadas e posteriormente transcritas, totalizaram 7 horas e 16 minutos, e além das entrevistas foram utilizados outros documentos fornecidos pelos entrevistados e também informações constantes no website do Porto Digital. Foi feita uma análise de conteúdo utilizando os métodos de Bauer e Gaskell, e foi feita uma codificação dos dados e agregados às categorias e dimensões pré-estabelecidas na hora da construção do instrumento de pesquisa. Para garantir a validade e a confiabilidade, baseado em Paiva Júnior et al. E Larinag, utilizamos múltiplas fontes, foi feita a pesquisa até que se alcançasse a saturação das informações, e também foi escolhido um caso que fosse considerado relevante para o estudo. Tá? De maneira, através dos resultados, foi possível obter esse modelo, tá? Onde a gente entende que o núcleo de gestão do Porto Digital é um agente central do cluster, exercendo a governança do ambiente, certo? Promovendo mecanismos formais e informais de integração e compartilhamento entre empresas, sendo ele um mediador das relações entre agentes do próprio cluster, do governo e da universidade, alinhando-se assim ao modelo da Tríplice Hélice. Também percebeu a existência que esse núcleo de gestão ele permite o controle desses ambientes funcionais e operacionais, além de fomentar essa integração e essa comunicação entre as empresas. Existe uma estrutura de governança do Porto Digital, e ele, por ser uma organização social, minimiza as interferências políticas, tá, pela sua própria estrutura normativa, e o que possibilita a captação de recursos financeiros por meio de políticas governamentais. Então ele está blindado, mas não deixa de fazer proveito de políticas governamentais que possam beneficiar o cluster. E a gente percebe que essa relação da Tríplice Hélice ela acaba sendo ponto positivo para o aglomerado. De maneira conclusiva, a gente percebe que a mobilização das capacidades gerenciais dinâmicas potencializa a governança do cluster e o relacionamento interno e externo e sua estrutura de governança está alinhada ao modelo da Tríplice Hélice. As relações de cooperações elas não acontecem apenas no ambiente interno, como já foi citado, e sim de maneira externa também. Há uma estrutura de governança que promove riquezas de capitais gerenciais humanos e cognitivos, o que é determinante na gestão do conhecimento e nos processos de planejamento e direcionamento estratégico do núcleo de gestão do Porto Digital, e revela como as capacidades gerenciais dinâmicas atuam na governança do Porto Digital, no desenvolvimento social, econômico e educacional, por meio de parcerias entre empresa, governo e universidade. Essas são algumas referências que nós utilizamos na nossa pesquisa. E, por fim, eu agradeço a atenção e deixo aqui o contato meu e do professor Anielson. Muito bem, agora nós teremos 8 minutos de considerações, vamos dizer assim, né, do trabalho de vocês. E após esses 8 minutos, a gente já inicia um novo trabalho para se apresentar. Só um minuto, professor. A José Luiz Sanches chegou agora. É autora de qual artigo? Porque a gente não tem acesso. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a professora Rossana. Eu estou passando aqui, na verdade, eu sou a líder da área de gestão da inovação e eu não estava conseguindo acesso. E aí o José Luiz, que também é um dos organizadores do evento, me deu o acesso dele para eu estar aqui. Gente, o que? Uma apresentação de artigo? É isso? Porque são 3 nessa sessão, né? Então, eu estou aqui como ouvinte. Ah, certo. E serão apresentados os 3 artigos nessa sessão, Ana? A orientação é que passem os vídeos mesmo sem os autores estarem. No entanto, nós temos apenas um vídeo. Outro artigo não foi submetido um vídeo.
Então, acho que a gente pode fazer os 8 minutos de debate, passa o outro vídeo e vai para a discussão final. O que é que o senhor acha, professor Marcos? Perfeito, perfeito. Não, mas eu não entendi uma coisa. Os 3 autores estão presentes dos 3 artigos que foram submetidos? Não, só apenas de Tá. um artigo. Entendi, tá bom. Ok, então. Não, eu estou como ouvinte mesmo, porque como eu me apresentei para vocês, eu sou líder da seção de gestão e de inovação, então essas sessões que estão sendo apresentadas dos artigos, elas estão embaixo da minha área, né? E o professor Nádia é meu parceiro de trabalho, então eu que o convidei para moderar essa sessão, e as demais foram outros colegas de trabalho que eu vim convidando aí ao longo, né, desse processo do congresso, tá? Então, primeiro, pode ser que seja a minha internet, eu vi que vocês fizeram uma observação, eu realmente estou com um problema de... Eu sou a professora Rossana, é um prazer conhecê-los e desculpem o meu atraso, já queria parabenizá-los aí, quem teve o artigo aprovado, né, dentro do congresso. Eu sou ex-aluna de 2019 e prazer aí estar ouvindo esses artigos recentes dentro da área de inovação. Então, desculpe, Ana, de eu entrar, né, no meio da sessão e não ter feito essa, obviamente, nossa modalidade anteriormente, tá bom? Então, deem prosseguimento aí e peço desculpas aí pelo meu atraso e a minha entrada no meio da sessão. Vamos começar, né, professor? Vamos começar. Então, boa tarde novamente, eu sou Ana. Quero parabenizar o trabalho, né, do Gibson e do professor Nielson. Eu acredito que eu já tive a oportunidade de ver esse trabalho, Gibson, não sei se você lembra, você apresentou uma disciplina do professor André lá no PPGA, e então ali nós tivemos várias discussões, né, a respeito do seu trabalho. Achei um trabalho interessante, parabéns aos dois, mas eu só tenho algumas perguntas, alguns questionamentos que ficaram a partir dos seus resultados. Vocês falam no trabalho que tiveram uma surpresa no campo, né? Emergiu uma categoria a posteriori que foi a hélice tríplice. E aí vocês colocam até a frase, né? Admirados, algo nesse sentido. Mas vocês ficaram admirados porque emergiu essa categoria ou apenas o termo? Porque no objetivo de vocês trabalham com a relação entre empresas, governos e universidades, que é uma relação da hélice tríplice, né? E aí eu fiquei me perguntando, o objetivo foi refeito a partir do momento em que vocês observaram o campo, né? O campo fala, né? O campo fala. E aí vocês refizeram todo o objetivo, porque vocês falam que refizeram também a pesquisa bibliográfica, né? Inseriram aí a categoria hélice tríplice. E aí minha dúvida ficou essa, sabe? O objetivo foi refeito e porque já existia no objetivo de vocês essa relação entre a hélice tríplice, mas não existia o termo hélice tríplice. Mas no campo apareceu o termo hélice tríplice. Então, os atores sociais entendem, né? Já entendem o conceito da hélice, a importância para o desenvolvimento ali daquele cluster. Outra questão foram a metodologia, né? Como foi que vocês foram ao campo, nessas categorias que vocês utilizaram a priori e tudo mais. Então, eu fiquei me perguntando, né, nesse sentido. E, por fim, né, os principais resultados de vocês, além, né, de emergir do campo a relação entre a hélice, foram as respostas aos objetivos, às perguntas de vocês, né? Como é que se dá essa relação entre a governança e as capacidades gerenciais, né? E aí eu acredito que vocês poderiam enfatizar mais isso também nas considerações finais, né? A partir de uma colaboração, vocês utilizam o termo mobilização das capacidades, né, dinâmicas, utilizam o termo mobilização, mas eu acredito que a colaboração entre esses indivíduos também poderiam ser enfatizados.
E aí, por fim, vocês apontam, né, as respostas às questões de vocês. Como isso se dá, né, por meio de parcerias, por meio dessa colaboração, né? E aí, essa questão aí que eu acredito que vocês poderiam ter enfatizado em resposta às questões iniciais. Mas são esses os meus questionamentos, então, parabéns aí aos meus conterrâneos, Gibson, lá do PPGA, professor, fiz mestrado no PPGA, não paguei disciplina com o senhor, mas aí sou um fruto aí do PPGA também. Era isso, gente. Deixa eu responder as tuas inquietações, Ana. Vamos lá. O que acontece com relação à parte da governança, assim que eu entrei no doutorado, em 2017, nós construímos, eu e o professor Anielson, construímos um artigo que foi apresentado em um congresso em Valência, na Espanha, relacionado às capacidades gerenciais dinâmicas. E lá a gente descobriu essa questão da existência de um cluster lá, que funciona muito bem e que existem mecanismos de governança nesse cluster. Então, é uma estrutura primorosa, ele é muito bem gerenciado por essa governança, e aí a gente começou a se questionar se realmente esse modelo ele continuava existindo aqui no Brasil. E aí acaba que a gente, quando começa a fazer o levantamento em relação a quais clusters, principais clusters aqui do Brasil, nós nos deparamos com o Porto Digital. E por uma questão de proximidade, por ser um cluster tecnológico com inovação pulsante, a gente tentou o acesso a esse ambiente e prontamente fomos atendidos pela direção e inclusive pelos criadores do próprio cluster, quem teve a ideia do cluster. Já já eu falo isso. Só que aí uma coisa que a gente começou a perceber ao longo das entrevistas era o constante apontamento dos entrevistados da relação que existia do cluster para com a Universidade Federal de Pernambuco, assim como a relação que ele tinha com o governo, mas tratando-se de uma organização social, que ele era uma entidade que tinha uma gestão própria, que não sofria interferência do governo, mas ele continuava tendo essa relação com o governo e tendo uma conversa com a universidade para que a formação da universidade, pelo menos na área de tecnologia, ela estivesse direcionada às necessidades do cluster, ou seja, gerando mais empregabilidade para aqueles que saíam da universidade, com capacitação direcionada, digamos assim. E aí a gente não teve a necessidade de alterar os nossos objetivos, tendo em vista que era uma temática que complementaria aquilo que a gente já vinha estudando, que era a parte das capacidades gerenciais dinâmicas. Então, a gente sentiu a necessidade de incluir o tópico, não necessariamente a gente alterando os nossos objetivos da pesquisa, mas complementando de maneira que desse sustentabilidade à discussão que foi feita nos nossos resultados. E aí a parte de governança, não. Essa aí a gente já tinha essa ideia pelo fato do artigo ter sido apresentado lá na Espanha e existia essa estrutura. Eu não sei se eu respondi tudo que tu falaste, mas eu perguntasse, mas se faltou algo, por favor, me aponta. Não? Foi tudo? Não, tranquilo. Professor, quer falar? Ladies first. Mirela, quer falar alguma coisa? Professor, na verdade, nosso tempo de discussão desse artigo acabou. Eu sugeriria que a gente pudesse voltar para a discussão do artigo após que a gente terá 22 minutos de discussão final, então vai ter tempo suficiente para a gente não ter que cortar e interromper a ideia. Perfeito. Estamos com os autores do outro artigo na sala? Não temos. Podemos passar o vídeo do outro artigo. Isso, essa sessão tem 3 artigos, mas só 2 vídeos foram submetidos no SEMEAD, então só tem mais um vídeo. Se até o final da exibição do vídeo não chegar os autores, a gente já pode partir para a discussão final, e aí a gente pode continuar conversando sobre o trabalho do Gibson e o novo trabalho que a gente vai assistir agora. Eu até vou esperar os 22. Eu tenho uma duvidazinha, uma perguntinha pequenininha, mas eu tenho uma perguntinha para eles.
Tá, ok. Ana, você pode exibir? Olá, eu sou a Aline, sou mestranda em administração pela FCA Unicamp. Estou aqui para apresentar o meu artigo com coautoria dos meus orientadores, professor Dr. Eric Corrêa e professor Dr. Cristiano Morini. O artigo se chama As Startups e as Perspectivas de Big Data, Avaliação da Gestão Orientada por Dados e os Insights de Inovação. Nos últimos 70 anos, a tecnologia apresentou avanços extraordinários. O mundo está passando por uma revolução sem precedentes e o protagonista dessa mudança é o dado. Isso posto, este estudo tem a seguinte pergunta norteadora: como a ciência de dados e o Big Data, como ferramentas de gestão, influenciam no desempenho das startups orientadas a dados e como podem gerar insights de inovação? Mais especificadamente, o objetivo deste estudo é entender a evolução e aplicabilidade do Big Data ou ciência de dados para as startups orientadas a dados e como essas empresas utilizam dessas ferramentas para se manterem sustentáveis e inovadoras. Com o intuito de identificar a lacuna de pesquisa e selecionar literatura relevante, a revisão bibliográfica foi pautada no método Pronalcy. A utilização deste método justifica-se devido à possibilidade de organização do portfólio bibliográfico e da replicabilidade do estudo, apresentando dados relevantes às pesquisas futuras. O primeiro passo foi estabelecer as palavras-chave e o critério para a busca de artigos no portal de periódicos CAPES, por meio das bases de dados Web of Science e Scopus. Os resultados mostraram que há mais publicações relacionadas às palavras-chave tipo 1, que vinculou a pesquisa ao termo Big Data, do que as palavras-chave tipo 2, vinculada ao termo Data Science. Por isso, nós decidimos seguir com a pesquisa, adotando o termo Big Data. Dos 769 artigos encontrados, após análise de aderência ao tema de pesquisa, foram mantidos 67 periódicos, os quais fazem parte deste estudo. E o que esses periódicos nos dizem? Kwon, Lin e Lee, de 2021, afirmam que o Big Data é um conjunto de dados que não pode ser armazenado, estruturado, gerenciado e processado utilizando hardware e software existentes em um curto espaço de tempo, e pode ser delineado por meio de etapas de geração, aquisição, armazenamento e análise. Mishira et al., de 2017, traduz o Big Data em 6 Vs, e a Lin e Shukla, de 2020, complementam com mais 4, totalizando 10. São eles: volume, velocidade, veracidade, variedade, valor, variabilidade, validade, volatilidade, visualização e vulnerabilidade. Os últimos anos evidenciaram oportunidades inerentes a uma explosão de quantidade de dados e da sua aplicação comercial. Os dados podem ser a fonte de melhores práticas de marketing e operações mais eficazes, sendo amplamente utilizados em áreas como manufatura, finanças, tecnologia da informação, educação e ciências. É interessante ressaltar que vários autores já apontaram que o uso inteligente do Big Data representa um recurso muito importante para conquistar uma vantagem competitiva no ambiente empresarial. Bell, de 2019, destaca que tal recurso permite que as organizações analisem dados complexos e compreendam de maneira clara um determinado fenômeno, fato que facilita o processo de tomada de decisão. As informações que são geradas de diferentes fontes e em diversos formatos, além de serem traduzidas em estratégias, fundamentam importantes análises e insights para inovação, por meio de diversas tecnologias que estão emergindo. De acordo com Mishira, de 2017, é importante que os gestores se adaptem à era Big Data e dos diferentes métodos e análises atinentes, buscando explorar estes recursos para alcançar vantagem competitiva sustentável. O bom desempenho organizacional não pode ser dimensionado apenas por sua habilidade de análise de cenários e previsões, mas deve também considerar a capacidade em inovar e criar valor. Por fim, avaliando as startups e as suas perspectivas de Big Data, Bell, de 2019, destaca que as startups têm enfrentado desafios na gestão de dados e na adoção de análise de dados, principalmente quando relacionados a questões gerenciais, organizacionais, ambientais e tecnológicas. A partir da revisão sistemática da literatura, foi possível identificar e listar os principais tópicos abordados, com ênfase nos últimos 5 anos de publicações no que se refere ao Big Data e às startups.
O tópico 5, Insights de Inovação, mostrou-se bastante promissor e relevante à pesquisa acadêmica, além de potenciais implicações gerenciais e de estar alinhado com o universo das startups. Por isso, decidimos nos aprofundar um pouco mais neste tema. Foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas com CEOs de startups orientadas a dados a partir do roteiro do estudo de Visvisi de 2022. Foi realizada a pesquisa exploratória qualitativa, em que os resultados foram examinados à luz da teoria construtivista e também aplicado o método de análise de conteúdo. Participaram do estudo 7 startups que atuam em diferentes mercados e possuem diferentes modelos de receita. S5 e S7 estão em um momento de tração, isto é, com processos bastante claros e estabelecidos e atividades em pleno funcionamento, já um estágio de maturidade. Já as demais estão em um momento de operação, que antecede a tração e que caracteriza que o produto ou serviço já está disponível para o uso. Falando um pouquinho dos resultados preliminares, para responder às questões de pesquisa colocadas, como a ciência de dados e Big Data como ferramentas de gestão influenciam no desempenho das startups orientadas a dados e como podem gerar insights de inovação, a entrevista aplicada aos CEOs de startups brasileiras foram divididas em 2 principais tópicos: tomada de decisão baseada em dados e inovação. Na tomada de decisão baseada em dados, avaliamos algumas dimensões. Na dimensão tecnológica, observamos o uso de softwares pagos e gratuitos e outras tecnologias como machine learning, inteligência artificial e blockchain, que suportam o processo decisório. Na dimensão humana, a visão analítica e sistêmica, a visão do todo, habilidades estatísticas e conhecimento do negócio foram apontadas como propulsores de melhores oportunidades. E na dimensão gerencial, entende-se que o compartilhamento de dados e divisão do processo decisório em níveis operacionais e estratégicos também facilitam a tomada de decisão. No caso da inovação, avaliamos aquelas orientadas à tecnologia, que busca soluções que contribuam para avanços tecnológicos como um todo, orientada ao conhecimento, ressaltando a importância de fomentar o conhecimento e a troca de experiências com e entre os membros da organização, e, por fim, orientada ao social, em que as empresas buscam ter ideias que visam contribuir com o bem-estar social, econômico e ambiental. Este estudo possui implicações teóricas, identificando os principais tópicos na literatura a partir das palavras-chave Big Data e Startup, e também contribuições práticas, buscando entender como as ferramentas de Big Data podem ser usadas pelas startups orientadas a dados para suportar a tomada de decisão e promover insights de inovação. As limitações estão na quantidade de empresas entrevistadas, sendo 5 de operação e 2 de tração. Estudos futuros podem considerar o aumento do número de entrevistas e a análise de resultados diferenciada por momento, operação e tração, por exemplo. Essas são algumas das principais referências utilizadas no estudo. Muito obrigada e até já! Chegou mais alguém? Cristiano. Boa tarde. Eu acho que a Aline caiu, viu? Eu caí também, mas eu voltei. O Anielson também caiu. O Cristiano é o autor desse artigo que a gente estava vendo o vídeo. Isso. O professor Anielson, ele teve que sair por conta de um compromisso, mas eu continuo aqui até o final. Cristiano, você está ouvindo a gente? Sim, eu acho que quando ela voltar, aí a gente pode fazer o debate, né? Agora não sei se tem outro para apresentar. Não temos outro vídeo, temos outro artigo sem vídeo, então, no caso, não temos como fazer a apresentação. Ana, perdão, inclusive, eu não consegui acessar o artigo. Eu fui na programação do evento, cliquei no link para acessar o artigo e também não consegui acessar o arquivo do artigo. Ele dá um erro na página. Isso. A Mirella também não. Mas eu consegui acessar. Eu consegui. Próximo artigo, que seria inovação aberta, o que não foi apresentado, né? Tu fala Jesse, né, Gibson? Inovação aberta como propulsora para o desenvolvimento sustentável. Exato. Esse do Big Data eu consegui, inclusive eu li hoje pela manhã ele. Cristiano, então podemos... Pode falar, Mirella.
Eu ia sugerir, já que o professor Cristiano está aguardando a outra autora do artigo e agora nós não temos mais vídeos para apresentar, é só tempo de discussão, eu ia sugerir que o professor Marcos pudesse fazer a colocação dele, que ele iria fazer do artigo do Gibson, e depois a gente retoma para esse artigo do professor Cristiano, já que a gente está aguardando aí a outra autora voltar. Perfeito, perfeito. Gibson, primeiramente, parabéns pelo teu artigo. Achei sensacional. Eu sou administrador de formação, então, na administração, a gente está arrumando transformações constantes que vêm através da inovação. E uma coisa assim, um insight, já que o outro artigo fala de insights, né? Um insight me veio. Essa ideia, né? Esse conceito, vamos dizer assim. Está cortando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Está cortando um pouco, professor. Está cortando? Deve ser a internet aqui, está ruim também. Deixa eu ver se eu... A minha também, não sei o que aconteceu hoje. A internet justamente hoje começou a dar problema. Se cortar, me avisem, por favor. A minha ideia era só se esse modelo que vocês visualizaram, né, dentro do porto, aí no Nordeste, se esse modelo é um modelo que pode ser, na sua opinião, uma opinião mais pessoal, ele pode ser amplamente utilizado, né, para outros setores, para outros locais, para outros modelos de negócio, ou se ele é algo que você enxerga sendo um sucesso apenas por ser o modelo do porto, desse local que vocês analisaram. O que você acredita? Então, professor, o que acontece, essa pergunta do senhor é fantástica, porque foi algo que eu cheguei a conversar, lembra quando eu falei das entrevistas, que inclusive eu consegui falar com o idealizador da ideia do porto, da estrutura do Porto Digital. O nome desse cidadão é Francisco Saboia, e ele gosta de ser chamado de Chico Saboia. E aí a gente tem muito esse jargão aqui no Nordeste, que o Francisco ele vira Chico. E aí o Chico Saboia, ele é um paraibano, inclusive, mas que ele foi para o Recife, e ele foi o idealizador da estrutura do Porto Digital. Inclusive, ele fez parte das primeiras diretorias do Porto Digital. E aí, o que acontece? Ele conseguiu adquirir um know-how que ele tem sido convidado para implementações, e eu me lembro que na época que eu conversava com ele, ele tinha sido convidado para a implementação de um cluster. Agora, se você me perguntar, eu não lembro exatamente qual era a especificidade ou o mercado desse cluster, mas ao norte do país. E aí, o que acontece? Ela é uma estrutura que dá para ser aplicada em vários setores. No tecnológico, ele funciona muito bem, pelo menos no Porto Digital ele está consolidado, até porque ele tem 20 anos de história, mas é um modelo que dá para ser aplicado em outras áreas, porque é a criação de tipo um ecossistema. O que a gente percebe, isso era outra temática que acabava puxando, mas que eu disse ao professor Aniel, eu disse, professor, vamos parar, porque senão a gente vai começar a puxar tanta coisa aqui que a gente vai chegar uma hora que não sabe para onde vai. Mas a ideia do Porto Digital, ele também puxa a ideia de um ecossistema organizacional onde as empresas vão funcionar em conjunto com essa troca, com essa parceria constante. Mas sim, dá para ser aplicado, principalmente em áreas que percebe-se a formação de clusters. Então, inclusive, no Sudeste existe outro cluster tecnológico, eu não me recordo o nome agora, mas uma coisa que é fundamental nesse processo é a existência de uma governança. Isso aí foi algo que a gente percebeu que o correto funcionamento do Porto Digital em si, ele está diretamente, por isso que pega aquela imagem do núcleo de gestão como ator central. Então, ele vai ser o ator central no processo de, vamos dizer assim, de atividades interorganizacionais. Ele vai ser o responsável pela captação de recursos governamentais.
ele vai ser o responsável por gerenciar o relacionamento com as universidades. Então, o modelo dá para ser aplicado, desde que exista uma governança de clusters, por exemplo. Mas dá sim para ser aplicado. Na realidade, a minha pergunta era mais porque a gente não vê isso sendo amplamente replicado ainda. A gente vê, nós estamos aqui, a professora Rossana está comigo aqui hoje na região santista aqui, e a gente vê até algumas inovações acontecendo, né? Tentativas de pôr sem papel, tentativa de desembaraço sobre águas, tentativa de utilização mais da tecnologia como um impulsionador, vamos dizer assim. Mas esse micro-organismo ou macro-organismo portuário, usando o cluster, a gente não vê por aqui. Tanto é que a participação universitária hoje no Porto, na Baixada Santista, é pífia. É pífia, a gente não tem... Professor, só um adendo. O nome Porto Digital, ele na realidade ele não é porque é uma organização que funciona dentro de um porto, de fato. O nome vem pela ideia de como ele... Eu não sei se vocês conhecem Recife, mas existe uma área litorânea que é a chamada Recife Antiga, e aí essa área ela estava abandonada. Vários prédios ali eles estavam abandonados, e aí quando começou a se estabelecer o Porto Digital, eles começaram a reviver aquela área. E aí o que eles fazem hoje, por exemplo? Eles pegam imóveis que estão abandonados, eles fazem a compra desse imóvel, fazem toda a reforma do imóvel, e aquele espaço ele passa a ser utilizado pelas empresas. Então, assim, você tem inúmeras startups que vêm para lá. E aí, onde é que a parceria funciona de maneira primorosa também? As empresas que elas se instalam no Porto Digital, existe uma negociação com o governo estadual, onde há uma redução de CMS para aquelas empresas. Ou seja, isso aí também impulsiona a atração das empresas aí o que eles chamam embarcar no Porto Digital. Mas não se trata de se trata de fato de uma estratégia portuária, não. Deixa eu só fazer um adendo também. A recifense aqui se coçando para falar, que eu sou recifense, né? Estamos aqui em Recife, eu e a Ana Maria, e o Porto Digital também recebe esse nome porque é na região portuária de Recife. Ela fica bem próxima ao terminal marítimo de Recife, e no Recife Antigo, Gibson falou tudo correto, mas só acrescentando que o nome também vem da proximidade da região portuária, é do ladinho do terminal portuário lá de Recife. Mas essa informação é interessante, porque toda vez que a gente dá qualquer tipo de feedback, ou a gente faz qualquer tipo de questionamento, a ideia é que vocês, obviamente, remetam esse artigo para uma Qualis, né? Então, é interessante você caracterizar aí a tua... de uma forma mais... porque, por exemplo, eu não sabia disso, né? Então, E a gente associa, obviamente, né, a definição de porto, ainda mais nós que moramos aqui em Santos e que tem o nosso Porto de Santos tão fortemente, né, ativo. Então, a gente associa isso. Acho legal falar disso. O Gibson, eu cheguei bem depois, então só vou parabenizar. Acho extremamente interessante conceituar essa questão da hélice tríplice da inovação e ver como que funciona mesmo, né, na prática essa parceria entre governo, indústria e universidade. Tem outros artigos dentro dessa sessão que falam sobre a hélice tríplice da inovação, e depois acho interessante até vocês visitarem, né, vocês que trouxeram esse tema acadêmico. E o objetivo, cada vez mais, é a gente estreitar mesmo, né, o que a gente pesquisa academicamente com o que é útil para as empresas. Então, acho essa parte extremamente... Essa é a grande contribuição que a gente pode dar, tá? A gente tem mais a Aline, que acabou de chegar. Bem-vinda, Aline, né? E o Felipe Miller Neves. Felipe, bem-vindo. Boa tarde. Não sei se o Felipe está nos escutando. Eu estou escutando vocês cortado. Estou escutando vocês cortados. A gente colocou o vídeo, né, do artigo do Cristiano, né? O Cristiano que já estava aqui na sala, que estava esperando, acho que a Aline chegar, né?
Exatamente. E faltou o debate do artigo do Cristiano e da Aline. Isso, a gente só tem que ver se o Felipe, que entrou na sala, não é desse terceiro artigo de inovação aberta que a gente não recebeu o vídeo, né, aqui no SEMEAD. Exatamente. Felipe? Você está nos ouvindo? Bom, para mim está cortado o áudio, então se eu estiver sendo cortada para vocês, Ana, por favor, me ajude. O Felipe não Certo. respondeu. Felipe, então você pode digitar no chat. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, licença, professora, a gente pode Lógico. seguir para a discussão dos 8 minutos, para também não perdermos nosso tempo, temos 15 minutos só, até as 2. Então, a gente pode discutir o artigo da Aline e do professor Cristiano, e depois a gente continua na discussão geral, e aí fazemos nossas considerações, tiramos nossas dúvidas, para dar o direito também e não ficar apertado para o artigo dos colegas. Exatamente. Legal. Eu só gostaria de aproveitar, já que vocês estavam falando do Porto Digital, eu não consegui baixar no sistema do SEMEAD o artigo. Será que vocês poderiam enviar aqui pelo e-mail que eu coloquei no chat, por favor? Professor, vou fazer um envio agora para o senhor. Eu acabei de ler obrigado. a mensagem aqui, vou enviar para o senhor. E aí vou Obrigado. aproveitar no e-mail e mandar... Eu vou mandar o link de acesso à minha tese, que esse artigo é proveniente da tese, tá? E aí tem outras perspectivas que são discutidas sobre o Porto Digital lá também. E Sua também tese vou foi- querer a sua Eu vou tese. botar aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o professor Coloca o e link vou aqui. mandar o link no geral aqui, tá? Obrigada. Exatamente. Alguém deseja comentar sobre o trabalho do Cristiano e da Aline? Então, posso começar? Ladies first. Ladies first. Parabéns, pessoal, pelo trabalho de vocês. Obrigada por submeter ao SEMEAD, né? Estamos aprendendo bastante, não é, Mirella? Nesses dias de SEMEAD com os trabalhos de vocês, é uma oportunidade enriquecedora para nós. Eu tenho alguns questionamentos, né? Algumas considerações sobre o trabalho de vocês. Eu acredito que o trabalho de vocês traz bastante informações, né? Tanto do ponto de vista bibliográfico, quanto do ponto de vista empírico. E ficou perceptível, assim, na estrutura do trabalho de vocês, que vocês tentaram colocar todas essas informações nas páginas que um artigo científico lhe permite, mas para uma posterior publicação em revista, talvez vocês tenham espaço de aprofundar, né, de descrever. Acredito que a pesquisa foi feita, até porque vocês trazem os resultados, mas talvez descrever melhor ambas as pesquisas e talvez explorar melhor, né? A parte bibliográfica de vocês, definir, eu senti a necessidade de definição de um protocolo da pesquisa, como se deu essa pesquisa bibliográfica, quais foram os critérios que vocês utilizaram, né, de inclusão e exclusão, e aí vocês trazem um estudo anterior que fez também um levantamento que serviu como base para vocês. Esse estudo foi de 2022, né? O que se diferencia o trabalho de vocês desse trabalho, né? Porque o trabalho de vocês é de 5 anos. Vocês encontraram alguma coisa que o trabalho anterior não trouxe? Então, acredito que vocês têm aí pano para manga para trabalhar, né, aprofundar esse material bibliográfico de vocês, que é enriquecedor. E aí vocês trazem um quadro dos principais pontos que foram abordados na pesquisa bibliográfica, mas eu acho que questão de espaço não deu para trabalhar esses pontos, né, conceituá-los, ter um quadro com os autores, com os pontos encontrados na literatura, e talvez conceituar, fazer a discussão entre esses pontos, daria aí, né, enriquecer o trabalho de vocês. Outra questão, na introdução, só em questão de termos de ajuste, né, para submissão em revista, vocês vêm fazendo a problematização direitinho, a contextualização, e falam rapidamente, né, sobre as startups, né, dentro desse cenário, observa-se cada vez mais o surgimento e o amadurecimento das startups, e já pula ali para os aspectos de objetivo e questão de pesquisa e finaliza a introdução. Talvez problematizar isso na introdução, né, as startups, explicar melhor esses fenômenos e dizer o que são startups orientadas a dados. Isso para ficar mais enfatizado, né, na introdução.
Na questão da parte empírica, talvez falar um pouquinho mais sobre o processo, né, de construção das entrevistas, como se deu esse processo de construção, detalhar um pouquinho melhor um pouquinho mais, não melhor, né, um pouquinho mais a parte qualitativa. Vocês trabalham sempre falando do conceito de uma pesquisa construcionista, talvez explorar, né, os benefícios desse tipo de pesquisa, de apropriação do pesquisador e da pesquisadora, em termos de achados e tudo mais. Vocês falam também do uso do Bardam, mas não ficou claro como foi utilizadas as fases, né, do Bardam. E nos resultados me chamou a atenção que vocês encontraram algumas categorias, né, dimensão humana, dimensão tecnológica, algumas dimensões, mas talvez explorassem melhor se foi achado a partir do campo, se foi previamente pela literatura, quais são os conceitos dessas dimensões, né? E explorar melhor aí, talvez vocês pudessem aí gastar mais tempo trabalhando esses resultados. E nas considerações finais, vocês, como sugestão, né, buscar responder, enfatizar nas respostas dos objetivos de vocês, né, que vocês trazem resultados, né, de como vocês fazem um questionamento, né, de como o Big Data, essa ferramenta de gestão, influencia no desenvolvimento das startups, né, e como isso pode gerar insights de inovação. E aí vocês trouxeram vários resultados, mas talvez enfatizar isso e fazer essa amarração nas considerações finais. Isso aí, sugestões para posteriores publicações em periódicos. São essas as considerações, pessoal. Mas alguém deseja comentar? Deixa eu fazer só uma consideração, aproveitando o gancho da Ana aí na questão da metodologia. Vocês utilizaram algum software para fazer análise de conteúdo? O NVivo. O NVivo, Uhum. Você sabe que eu vi a apresentação, Aline, eu gostei de uma tabelinha. A gente entende que em congresso tem toda a questão de número de páginas, aquela tabelinha final onde vocês colocam a dimensão e para mim obviamente, ficou claro no artigo. Eu concordo com a Ana, que eu fiquei pensando assim, tá, quando eles dividiram em dois tópicos, da tomada de decisão, né, e da inovação, eles decidiram isso baseado no quê? Daí eu pensei, acho que não deve ter tido espaço para eles contarem como é que eles decidiram dividir, né, a análise de conteúdo entre essas duas dimensões. Aí eu senti falta de um quadro, assim, no final, que nem você apresentou no PowerPoint. A hora que você apresentou ali, eu falei, que legal. Então, ficou mais claro para mim na sua apresentação, porque eu não tinha visto, eu tinha lido o artigo, mas não tinha visto a apresentação. Para eu participar mesmo, né, ativamente da sessão do zero, né? Então, eu senti falta disso, que eu acho que fica legal, né? Você vai ter talvez mais espaço quando for mandar esse artigo para uma revista. E fiquei curiosa para saber como é que você tinha feito a análise, essa análise de conteúdo. Achei, obviamente, que você tivesse utilizado o software NVivo, que a maioria das pessoas utilizam, mas também não ficou. É legal a gente colocar isso, né? Detalhar um pouquinho mais, que nem a Ana falou, se tiver espaço numa próxima publicação, tá bom? E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. E obrigada também. Para mim, seu nome está aparecendo como José, né? Não, eu entrei, eu sou a professora Rossana, prazer. Eu entrei atrasada na sessão, não consegui acesso com o meu acesso, mas eu sou ex-estudante aí da casa, então todos os seminários eu estou participando de alguma forma, hora mandando artigo meu, hora como moderadora, e nesse ano eu fiquei responsável por essa sessão de inovação. Então, eu tenho aí 5 sessões que eu falo que eu entro de intrometida em algumas sessões para participar, que são sessões que eu bato o olho no artigo e falo, os artigos são muito bons, todos são muito bons, mas a gente não consegue estar em todas as sessões ao mesmo tempo. Até falei para o Marcos Nardi, que é o nosso moderador aqui, que é meu colega de trabalho na Unimes, nós trabalhamos na Universidade aqui Metropolitana de Santos,
E aí eu até comentei com ele, né? Eu falei, eu tô tendo uma outra sessão ao vivo, né? Que é híbrida também, mas eu vou optar por ficar contigo na tua sessão. Só que eu não consegui acesso. Então, meu nome é Rossana, mas eu tô com acesso do Zé Luiz, que é um dos organizadores também do SEMEAD. Desculpa. Nada, professora. Gente, eu acredito que o pessoal vai ter seu espaço, né, para responder aos questionamentos da professora e meus. Se alguém tiver mais algum questionamento, a gente poderia fazer agora. O que é que vocês acham? E irmos para a parte do debate. E aí o pessoal fica com mais tempo, porque senão a gente vai interromper, né, por causa do tempo. Deixa eu só fazer mais uma observação que eu não me aguento. Achei a literatura de vocês super recente, que isso é um ponto extremamente positivo. Eu sei o quão difícil é fazer uma revisão sistemática, né? Porque eu fiz na minha tese de doutorado e é muito trabalho, mas a tabela dos tópicos da literatura com os autores que vocês fizeram ficou sensacional. Eu tenho que elogiar, porque eu achei que ficou muito legal. Acabei. O Felipe, eu acredito que não temos nem como passar o vídeo dele, né? Eu estou vendo que ele está tentando... Não. Gente, então a gente pode ir para o debate. O que é que vocês acham? Mirela, concorda? Sim, concordo. A gente já encerrou os 8 minutos, mas podemos continuar aí. Pelo que eu contei aqui, ainda teriam 10 minutos de discussão geral, porque a gente atrasou um pouquinho o início e também tivemos algumas interrupções aí que não eram do tempo do debate do artigo, então a gente tem mais 10 minutos de discussão geral. Gibson falou. Eu queria só fazer um comentário. Eu sei o que representa o Porto Digital de vocês, né? Falar o que nós temos, que agora me gerou mais inveja ainda, porque nós temos áreas aqui no Porto Santista que tem a mesma condição de vocês aí, e nós não temos esse aproveitamento. Nós temos áreas sucateadas aqui, então, na realidade, riquíssimas, com arquitetura maravilhosa e que estão sendo destruídas pelo tempo, né? Então, infelizmente, mais inveja me gerou ainda de vocês aí. Mas só para concluir a ideia aí do Porto. Professor, eu vou aumentar. Perdão, lhe interromper. Eu vou aumentar ainda mais a sua inveja. Em João Pessoa, que é uma capital, a capital vizinha, só que é aqui da Paraíba, né? O pessoal está adotando essa prática também em uma área antiga e formando lá um cluster também. Então, assim, essas áreas antigas é uma pena que vocês tenham esse espaço disponível e aí o pessoal não utilize para fazer algo que seja produtivo e que seja integrado. A minha visão em relação a isso é que eu acho que o brasileiro ele precisa ainda amadurecer essa ideia de trabalho conjunto, de aprendizagem interorganizacional. O que a gente percebe muito no mercado hoje é as empresas competindo umas com as outras e esquecendo que tipos de formação, como o cluster, ele pode fortalecer sobremaneira a competitividade não só de como de várias empresas em um setor, e fortalecendo a economia de uma cidade, de um estado e de um país, de certa forma. Então, isso está muito claro lá na Espanha, na cidade de Valência. Isso já está muito claro para eles. Então, a gente encontra em Valência existe um cluster em uma determinada área, salvo engano, é tecnológico também. E existem outras áreas, por exemplo, o congresso que a gente participou, eu e o professor Nielson, nós participamos, é o InfoCluster. E ele estava numa edição aí, eu acho que era a 5ª edição. Isso eu falo em 2017. Então, eles fomentam essa pesquisa, eles fomentam esse tipo de formação, e eu acho que é uma perspectiva do brasileiro mudar esse pensamento para esse tipo de formação, como algo competitivo. Desculpa interromper. Preciso fazer só uma correção. Desculpa, professor Marcos. Eu preciso fazer uma correção ao que eu falei. Eu estava medindo o tempo dos trabalhos e
só que a gente não usou o tempo de um dos trabalhos, então a gente não tem só 10 minutos, a sessão vai até as 14h30, me perdoem, porque eu estava medindo o tempo dos trabalhos e os 22 minutos de discussão, e esqueci os 16 minutos do outro trabalho que a gente não utilizou, então podem conversar à vontade, me perdoem pelo erro. Depois eu vou colocar, inclusive, um link aqui no chat para quem quiser entrar, né, que tiver a possibilidade de entrar na área de networking, tem a área de networking posterior para a entrada de quem tiver disponibilidade, né? Não, realmente a ideia é essa. E o empresário brasileiro, por ser administrador, eu vejo muito isso. O empresário brasileiro tem uma ideia muito imediatista, muito não, eu tenho que ser o primeiro em tudo. Eu não posso me aliar. Você vê que o empresário brasileiro raramente ele se alia a alguém. Não, nós somos competidores. O resto, para mim, não importa, né? Isso é uma grande burrice. Nós vemos aí no mundo inteiro isso acontecendo, né, de empresas que às vezes são empresas que concorrentes, né, e que se apoiam em determinados momentos para a evolução de todos, né? Então, infelizmente, aqui o Brasil realmente precisa mudar muito, e essa ideia, né, de trazer à luz, né, da ciência, mostrando que isso é possível, mostrando isso é muito bacana, né, que é coisa que a gente não vê normalmente. Raramente você vê esse tipo de preocupação acontecendo no país. O Brasil, infelizmente, tem olha que coisa interessante. Você falou de algo que já ocorre, foi visualizado por ti em 2017, né? E aqui nós estamos, não se vê falar, raramente se vê alguém falar algo assim, ou ter ideias assim, nesse modelo, né? Usando esse tipo de modelo. É algo que o Brasil ainda precisa evoluir muito, muito, né? Em diversas áreas, a gente ainda tem que evoluir muito, né? A gente sabe que muito vem do uso da ciência, que foi muito desvalorizado, inclusive, a ciência brasileira sempre foi muito desvalorizada, mas não tem outra forma. Não tem outra forma de você fazer algo senão mostrando por A mais B, né? Que é possível, né? Esse tipo de situação. E utilizar para vários segmentos, vamos dizer assim, traria para a gente uma competitividade muito maior, mundial até, né? Eu estou na área portuária, a gente vê aqui o nosso país crescendo, né, de certa forma, em exportações, por mais que sejam exportações de baixo valor agregado, né, de commodity, na maioria das vezes, mas você vê que a gente, muitas vezes, por conta desse individualismo, a gente chega no mercado de atuação de uma forma negativa, vamos dizer assim. A gente é pouco competitivo. Por quê? Porque a gente compete aqui entre nós mesmos, nós estamos competindo entre nós em vez de ir para um mercado mais externo, muitas vezes, muito mais, né, de uma forma muito mais competitiva. Então, sensacional o teu trabalho. Eu já baixei aqui, inclusive, para a tese. Achei maravilhoso. O Daline também achei maravilhoso, apesar de não ser muito meu foco, né, de atuação, né, esse tipo de coisa, não ser muito meu foco de conhecimento na área uma zona de conforto, vamos dizer assim. Mas eu acho interessante tudo que é evolução tecnológica me atrai bastante, me deixa fascinado, porque eu acho que é um processo sem volta, né? Nós estamos vendo a cada dia mais a evolução vem trazendo inovação, e essa inovação ela vem para ajudar as empresas, principalmente as que são voltadas para a inovação, como as startups. Eu acho que qualquer condição que seja benéfica para esse tipo de uso é sensacional para qualquer tipo de empresa nesse modelo. Startups são empresas que, para mim, elas são, como é que eu posso dizer, um certo carinho ali no meu pé, né? Porque eu sou formado na época das empresas tradicionais, né? Então eu muitas vezes sou obrigado a me revolucionar, vamos dizer assim, né? Por mais idade que a gente tem que promover algumas revoluções por conta das startups que elas são completamente fora da caixinha da normalidade.
Às vezes, eu leciono para alunos, eu falo muito sobre finanças, né? Eu leciono sobre finanças para alunos, e às vezes eu falo para o aluno, eu falo que vou te ensinar aqui é o tradicional. Se a gente for colocar startup no meio, tem startup que o prazo de retorno de investimento dos caras é de meses, né? Sendo que nas empresas tradicionais você leva anos para ter esse retorno. Então, é algo muito novo, assim, algo muito, apesar de já estar há algum tempo, é algo muito diferente do normal, né? Ponto meio fora da curva, e que a gente sabe que elas vão crescendo numa velocidade tão grande que logo as empresas tradicionais vão ser o ponto fora da curva. Logo a gente vai ter que falar só das startups e deixar as empresas tradicionais como ponto fora da curva, né? Mas parabéns pelo teu trabalho, achei bacana. Em alguns momentos eu confesso que eu fiquei olhando, lendo, tudo do céu, que é isso, né? Do que eles estão falando? Mas parabéns. O que eu pude entender achei muito bacana e acho que o conceito em si de usar uma ferramenta que alia a velocidade, veracidade na informação, para empresas que usam a informação como insumo, é fundamental. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gostei muito, me sinto muito honrado de estar aqui participando com vocês, de estar aqui nesse processo com vocês. Eu vou fazer uma colocação rapidinha. Eu, como recifense bairrista que sou, não sei se vocês conhecem a fama dos recifenses, mas todo recifense é bairrista, se não for bairrista, não é recifense. Então, gostei muito do trabalho do Gibson. O Porto Digital realmente é uma potência aqui no nosso estado. Ele movimenta emprega milhares de pessoas, movimenta a economia, então, realmente é um cluster que vale a pena ser estudado, inclusive minha dissertação acredito que vai ser feita lá, viu, Gibson? Por isso que eu já baixei sua tese já para pegar os insights, porque a minha dissertação tem muito a ver com o que você pesquisou, que é sobre, eu, na verdade, não estudo inovação, eu estudo criatividade, que a gente entende criatividade como coisas distintas, e como a criatividade sendo uma fase anterior à inovação, que é a fase de geração de ideias, até a implementação. E eu vou estudar criatividade aberta, que é justamente sobre o que você falou, né, Gibson, de sair as empresas de dentro das suas próprias caixinhas e poder compartilhar, transferir conhecimento, transferir tecnologia, trocar dados, informação. E o Porto Digital é um ambiente muito propício para isso, né? Inclusive lá tem um laboratório de inovação aberta, então eu acho que é de fato um modelo que vale a pena ser replicado em outras localidades, em outras cidades, porque só traz benefícios. Eu acho que ali é um lugar que funciona muito bem, a tríplice hélice, porque a universidade está sempre inserida, tem o Cesar School também, que funciona lá no Porto Digital, então a sua tese está de parabéns, porque além de tratar de uma temática muito atual e muito interessante, traz para o palco, né, o Porto, que realmente é um modelo que vale a pena ser replicado, como o professor falou. E queria parabenizar também o trabalho da Aline, do professor Cristiano, né? Como as meninas falaram, eu senti só uma falta de uma metodologia mais descrita nos detalhes, porque eu gosto mesmo de ver a metodologia para até aprender. Foi o segundo trabalho aqui no SEMEAD que eu vi com essa técnica ProNoC, que eu não conhecia. Achei super interessante que vocês também usaram. Acho que traz um refresh aí para a literatura, né? Ele tem um filtrozinho, né, dos últimos anos, então traz uma literatura bem atual, bem recente. Gostei bastante da temática também, super atual. Então, queria parabenizar os dois trabalhos, são temáticas muito interessantes. A inovação, querendo ou não, é vital aí para as organizações, não existe mais organização que sobreviva sem inovar, sem sair da sua zona de conforto. Então, todas as ferramentas que a gente possa estudar que possam impactar no potencial inovativo das organizações, eu acho que é uma temática que vale a pena estudar e se aprofundar. Então, as minhas considerações são essas, agradecer aí os trabalhos do pessoal e parabenizar também.
E é isso, vou baixar os artigos dos dois, porque inclusive estou fazendo uma revisão de literatura agora, Aline, então já vou olhar o seu também para me ajudar e o do Gibson para me ajudar na minha dissertação. Foi ótimo, aprendi demais com os trabalhos de vocês, parabéns. Obrigada, Mirella. Mais alguém quer falar sobre o trabalho do Gibson? Ou a gente poderia partir para o trabalho da Aline e do Cristiano? É o trabalho da Aline, pode partir para o trabalho dela. Pronto, Aline. A palavra está com você e com o professor Cristiano. Se alguém não tem mais alguma consideração sobre o trabalho do pessoal. Pode falar, Aline, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês e os comentários, né, as contribuições que vocês fizeram. Anotei tudo aqui para a gente poder melhorar, né, otimizar um pouquinho mais o artigo para uma possível publicação em periódico, então acho que vai ser muito bacana, todas as contribuições foram muito importantes. Queria colocar que esse artigo ele é proveniente da minha dissertação de mestrado, e quando a gente escreveu, a gente estava começando a fazer a apuração dos resultados, né? Então, os resultados ainda não eram preliminares, agora a gente já tem um pouquinho mais de consistência nos resultados, teve a oportunidade de fazer uma avaliação mais aprofundada, né? Para poder dar sequência ao estudo. E, inclusive, a gente está propondo agora uma escala de mensuração para que ajude as organizações, as startups, a encontrar os gaps dentro das organizações, dentro dos seus processos, que inibem os insights de inovação. Então, é uma forma da gente tentar contribuir de forma prática, né, empírica, com as organizações, para que a gente possa continuar promovendo um ambiente de inovação, de desenvolvimento, que contribua de forma, né, bastante ampla para o nosso país, falando das startups brasileiras. Professor Cristiano, se o senhor quiser comentar alguma coisa. Eu queria agradecer os comentários também da Ana Maria, né? A Ana Maria é professora ou é... Iniciante, mas sou doutoranda aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Sou colega da Mirella. Muito bom. Então, boa tarde a todos também, né? Eu queria agradecer a apresentação da Aline, acho que foi uma apresentação clara, mas considerar, obviamente, todos os comentários que foram colocados, né? Especialmente os da Ana Maria, que fez uma leitura muito atenta e colocou pontos aqui que eu anotei alguns, espero que a Aline também tenha anotado, né? Que alguns deles a gente já, com o desenvolvimento da pesquisa, a gente já está contemplando, mas outros deles, não, realmente não estão, e aí eu acho que vale a pena, depois nós vamos fazer uma reunião, né, com a Aline, o outro orientador da Aline, nós estamos em 2 orientadores, o professor Eric, e aí a gente vai olhar ponto a ponto o que pode ser melhorado, né? É bom lembrar que é um trabalho em andamento, né? A Aline ainda não defendeu a dissertação de mestrado dela, então todos esses comentários são ainda mais importantes, né? Para a incorporação do trabalho, para tornar o trabalho mais robusto, né? E a qualificação dela vai ser o mês que vem, e ainda tem um tempo ainda para a gente avançar aí, né, considerando, inclusive, o que foi comentado aqui. Obrigado. Eu queria falar a respeito da fala de Aline, da continuidade da pesquisa dela. Assim, meus olhos chegam a brilharam, né, quando ela falou que eles pretendem desenvolver uma escala de mensuração que permite com que as startups elas identifiquem seus gaps. Então, isso é um ponto crucial do seu trabalho, é um produto, né, da sua dissertação. E cada vez mais nós estamos precisando de teses e dissertações que cheguem ao mercado, né, cheguem à sociedade, não só ao mercado, mas às organizações como um todo, com produto, né, e que a gente consiga fazer essa relação, né, teoria e prática. A gente discute bastante isso aqui, né, Mirella, na Universidade Federal de Pernambuco, de como
instrumentalizar todo esse conhecimento que nós temos a serviço dessas organizações. Então, parabéns, Aline, sucesso aí nessa sua trajetória e pretendo ver aí sua escala. Vou ficar ao aguardo. Muito, muito interessada, viu? Se você puder colocar seu contato aqui, Ana Maria, né? Coloco sim, professor. Obrigado. E Aline, se você tiver algum comentário sobre os comentários da Ana, que você queira pontuar especificamente, né? Acho que esse é o momento. Temos aí 15 minutos. A Ana realmente fez uma avaliação assim bastante aprofundada, detalhada, trouxe vários pontos assim muito importantes que eu agradeço realmente de coração. Como o professor falou, a gente já está trabalhando em alguns deles, né? Anotei vários pontos. Realmente, é importante destacar que este foi o primeiro artigo que eu escrevi e é o primeiro congresso que eu estou participando. Então, falta ainda um pouquinho de experiência, né, para a gente saber certinho como estruturar as coisas, mas eu tenho aprendido muito com os outros trabalhos também que eu tive a oportunidade de assistir, e claro, com a orientação do professor Cristiano e do professor Eric, que tem sido, assim, cruciais nesse desenvolvimento todo. Mas eu concordo com tudo que foi colocado, né, a parte de detalhar melhor a parte qualitativa, a questão da metodologia, que eu acho que a Mirella também trouxe, né, de ser um pouquinho mais descritiva, então a gente vai, já na dissertação isso já está mais detalhado, mas para uma potencial publicação a gente vai também melhorar neste ponto. Sobre eu acho que os insights, os tópicos que a gente conseguiu encontrar, né, definir os 8 principais tópicos abordados na literatura, realmente eles estão lá na revisão bibliográfica e ele seria depois o resumo, o fechamento daquilo que foi levantado, né? Realmente não tem uma conceituação posterior, mas a gente pode pensar em detalhar um pouquinho melhor. A ideia é que ele fosse um fechamento da bibliografia mesmo, um resumo daquilo que foi abordado na literatura. Mas a gente pode colocar alguma coisa posterior, não sei o que você acha, professor Cristiano. Sim, sim. Não sei se você teve o mesmo entendimento que eu. Mas algumas etapas que a Ana levantou, eu acho que a gente não fez realmente, dá para desenvolver mais, né, tornando mais claro, né, o texto. Essa comparação, por exemplo, do estudo do Visvisi, que é o estudo dos italianos que a gente utilizou como base, né, para aprofundamento da parte de insights de inovação, realmente não foi foco do trabalho agora, mas acho que é interessante a gente tem bastante pano para manga, né, como a Ana colocou, a gente fazer algumas comparações entre os estudos, entre as empresas que participaram do estudo da Visvisi e do nosso estudo aqui. E um desejo que eu tenho, depois pretendo, né, continuar com a tese de doutorado e tudo mais, agregar mais empresas, ter mais amostras para o estudo, né, para que a gente possa ter maior consistência no trabalho. Então, esse mesmo artigo foi inscrito também no programa Conecta do SEMEAD, e se vocês tiverem interesse, conhecerem alguém que tem interesse e possa contribuir, toda ajuda é sempre bem-vinda. Aline, o primeiro a gente nunca esquece, viu? O primeiro evento a gente nunca esquece. Posso fazer só... mas, Aline, uma coisa que aconteceu comigo enquanto eu era mestrando, iniciando na pós-graduação, é exatamente isso que o professor Morini fez contigo. É de jogar a tua produção num congresso, principalmente SEMEAD e NAMPAD, de forma que você consiga ter esse feedback. E aí você, a partir desse feedback, você consegue complementar o teu trabalho, você consegue agregar a ele, de maneira que quando tu vai para a qualificação, você vai com um trabalho muito mais alinhado.
Isso aí foi feito comigo na época do no meu mestrado, assim como eu sugiro a você, na época que você tiver em um doutorado no futuro, participa agora me fugiu o nome, do consórcio doutoral, porque são críticas extremamente válidas. As pessoas que estão aqui, elas estão no intuito de contribuir, de fazer com que o teu trabalho ele engrandeça, ele tome outras perspectivas, e aí é fantástico. O teu trabalho está muito bom. Realmente eu queria ter tido um pouco mais de tempo para ler ele com mais calma, mas realmente eu estou participando de alguns concursos, então essa semana para mim foi uma loucura. E aí, assim, a temática de Big Data, ela é de extrema relevância, porque isso é o cenário atual. Isso é o cenário atual, é a informação. Toda empresa que queira ser competitiva, ela precisa ter informação de todos os aspectos, informação do mercado, informações internas. Então, o conceito de Big Data é algo que vem crescendo, que as empresas que estiverem buscando vantagens competitivas, elas vão ter que saber trabalhar com os dados. Elas precisam ter montantes de dados. Então, eu vejo também, de forma muito clara, o potencial prático do teu trabalho. O potencial prático do teu trabalho na luz da aplicação de mercado. Tá? Então, parabéns ao professor e a você, Aline, pela produção. Espero que você alcance o que você deseja e que dê tudo certo na sua qualificação que está por vir. Mas fica tranquila que eu disse isso ao meu orientador, disse, professor, sou eu que sei do meu trabalho, então eu que tenho que defender ele. E eu tenho certeza que vai dar certo. Mas parabéns a vocês. Obrigada, Gilson. Eu acho interessantíssimo ser o primeiro artigo escrito, está aqui, já é assim uma vitória. É uma vitória, né? Porque normalmente é o primeiro artigo que a gente escreve, quando passam alguns anos, você joga ele fora e não quer nem ver, quer nem olhar mais para ele. Nem me fala, professor. Nossa, só dá vontade de você não, esse aqui não fui eu que escrevi, né? Porque fica tão ruim que... Mas parabéns. E o interessante dessa sessão, e por isso que eu me sinto muito honrado de estar aqui, é que o trabalho de vocês, os dois trabalhos apresentados, são trabalhos totalmente geradores de produto final. São dois trabalhos que você consegue gerar produto final para o mercado, para o que a gente chama de capitalizar o conhecimento. Os dois trabalhos são possíveis dessa capitalização. Então, eu achei sensacional. Foi algo, para mim, foi maravilhoso estar aqui. Eu sou muito grato por ter sido convidado pela professora Rossana. Até me desculpem se muitas vezes algum tema não me é desconhecido, porque não é tudo que a gente consegue, né? Por mais que a gente queira, não é tudo que a gente consegue ter conhecimento vasto, né? Tudo que a gente consegue. Mas sensacional. O que eu aprendi aqui com vocês dois, né? Os dois trabalhos, para mim foi de uma valia absurda. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns para vocês e que realmente vocês tenham muito sucesso aí com esses trabalhos, com essas ideias de vocês que são sensacionais. Então, muito sucesso mesmo. Maravilha. E esse momento é para isso, né, professor? A gente aprende, a gente ensina um pouquinho, aprende mais ainda. E a pesquisa é isso, Aline, né? Ela é um processo contínuo, né? De ir no campo, voltar, não é, Gibson? Ir no campo, voltar na literatura, aprender com os outros que têm uma perspectiva diferente da nossa. Isso que é enriquecedor, né? Na nossa área de pesquisador. Mais alguém quer falar? Aline. Não, dizer que estamos juntos, também é meu primeiro seminário e também submeti meu primeiro artigo, então estamos no mesmo barco e gostaria de dizer que seu trabalho está muito melhor do que o meu, então queria nem e olha que ela é barrista, seu trabalho. Você ouvindo isso de uma barrista, porque... Não, gente, mas é verdade, porque eu tô nessa fase que o professor falou, eu apresentei agora, mas já estou querendo sem nem olhar para o meu trabalho. Porque depois que a gente faz nas pressas, né, para dar tempo de submeter, e foi um trabalho de disciplina o meu.
Então, eu fiz nas pressas mesmo, nas carreiras, para poder submeter no SEMEAD. E depois que eu submeti, que eu reli, eu já vi um monte de coisa que eu podia ter melhorado. Mas aí já era tarde, já tinha submetido. Então, parabéns, Aline. Isso que o professor falou e que a Aline falou da escala de mensuração e da necessidade da gente romper mesmo esses muros entre a academia e a sociedade e as organizações, de capitalizar mesmo o conhecimento, como o professor falou. A gente discute muito no nosso grupo de pesquisa essa necessidade, né, Ana? Eu e Ana, a gente participa de o Laboratório de Criatividade e Inovação aqui da UFPE, com o nosso orientador, o professor Múzio, e a gente está pensando um monte de possibilidades aí para poder unir esse campo empresarial com o nosso conhecimento e poder espalhar o conhecimento da academia numa linguagem mais fácil das empresas entenderem, dos gestores entenderem, porque conhecimento guardado não serve de nada, né? Conhecimento a gente cria para compartilhar. Então, concordo muito com o que o professor Marcos falou, que os dois trabalhos caminham aí nessa área de uma coisa aberta, né? De compartilhamento, e me enriqueceu muito, tive muitos insights para a minha pesquisa, então foi muito, muito bom participar. Agradeço aos trabalhos dos dois. Estamos à disposição aqui no laboratório, em nome do professor Múzio. Professor Marcos, venha conhecer Recife para poder levar o modelo aí do Porto Digital. Professor Cristiano também. Gibson já conhece. Eu tenho uma vontade absurda de conhecer. Eu conheço Recife, é uma cidade linda e gostaria de voltar, assim. Inclusive, eu me coloco à disposição, Ana e Mirella, para participar de bancas aí do programa, tá? Eu sou do PPGA da Unicamp e a gente pode participar online, né, também, e me coloco à disposição aí. O meu e-mail eu coloquei aqui no chat, mas posso colocar de novo, inclusive... Coloque, professor, por gentileza. O Gibson já enviou aqui o material, eu vou ler, viu, Gibson? Obrigado. Então é isso, obrigado, viu, gente? Parabéns, Aline, parabéns, Gibson. Gente, não esqueçam de avaliar a sessão, por gentileza, certo? E o link para a sala network, tanto o professor Marcos quanto eu colocamos aqui, tá certo? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a participação, a paciência, porque tiveram alguns probleminhas, assim, técnicos, que sempre tem que existir quando existem relações de pessoas, né? Não somos máquinas, mas foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, tá bem? Muito obrigado, pessoal. Então, vou declarar encerrada a sessão, parabenizando a todos, parabenizando as contribuições da Mirella e da Ana, parabenizando o trabalho do professor da Aline, parabenizando o Gibson, fiquei encantado com o seu trabalho, já baixei, vou estudar muito mais isso, porque seria totalmente aplicável aqui onde eu estou, daria para fazer a capitalização aqui onde eu estou, vamos tentar fazer com que nos escutem, né? Que é essa parte mais complicada, que nos escutem. Então, eu vou encerrar a sessão. Parabéns a todos, muito obrigado por estarem aqui. E se alguém, eu vou antes de sair colocar meu e-mail aqui no chat também, se eu puder ajudá-los em algum momento, alguma informação, se eu puder, estou à disposição, o que vocês precisarem aí, o que vocês pudessem contribuir com vocês ou aprender com vocês, porque eu já aprendi muito mais do que contribuir, na realidade, estou à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado, tchau, pessoal. bom evento. Uma boa tarde, um bom feriado. Tchau, gente, muito obrigada, bom evento. Para vocês também.